Bom, gente, boa tarde a todos. Meu nome é Fábio Ferreira. Eu acabei de concluir meu curso de licenciatura em música na USP, ano passado. Foi um processo aí de mais de um ano, mais de 2 anos, só o trabalho final, né? E aí, a pedido de muita gente, a gente está compartilhando as informações, muitas vezes, tudo que está acontecendo. Porque foi um tema que eu achei muito relevante, eu acho que é um tema que precisa ser divulgado, precisa ser defendido em várias instâncias, né? E foi sobre a questão surda dentro de uma escola específica que o Sabiá Laranjeira atuou, né? Que foi o DICA. Então, eu não sou especialista em educação especial, a única coisa que eu fiz foi estudar um pouco mais a fundo sobre a questão surda. Só que isso, nesse processo de estudo, despertou algumas coisas em mim, né? E eu queria compartilhar isso com vocês. E também que vocês compartilhassem a experiência de vocês com a questão das pessoas com deficiência e educação especial. Antes de eu falar qualquer coisa, eu acho interessante a gente olhar as definições desses termos, educação especial e pessoa com deficiência, né? O que eu mais estudei foi sobre os surdos, mas eu acho importante a gente ver especificamente esses pontos. Eu vou compartilhar aqui com vocês um PowerPoint que eu fiz, que vai me ajudar também a guiar nessa nossa conversa. Só um minutinho, peraí. Deixa eu ver. Vocês estão vendo? Temos sim. Tá. Então, conversa sobre... Beleza. Conversa sobre educação especial e pessoa com deficiência. Bom, quando eu fui pesquisar especificamente sobre isso, eu precisava de uma definição de pessoas com deficiência para depois pesquisar sobre educação especial. Porque, no meu entender, a educação especial vai atender as pessoas com deficiência. Aí eu descobri algumas coisas. Uma das últimas legislações que tem discorrendo sobre as pessoas com deficiência é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que essa é a lei federal número 1346, de 6 de julho de 2015. 2015, foi agora há pouco. Então, era o governo Dilma Rousseff que foi lançado esse estatuto. E nesse estatuto, ele discorre sobre várias coisas a respeito da pessoa com deficiência, né? Primeira coisa, quem é a pessoa com deficiência? Então, a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. O que isso quer dizer? Que nas condições que a pessoa apresenta diante da sociedade, ela não consegue ter o pleno participação como cidadão, pode ser por inúmeras questões, uma ou mais, né? Mas tá, então a gente identifica essa pessoa com esse problema. Quem que vai identificar essa pessoa? Como eu sei que uma pessoa é classificada como pessoa com deficiência e a outra não? Então, a gente tem de acordo com o estatuto, deveria haver, como a gente entende que lei fala tanta coisa que deveria haver, só que não existe, né? Deveria haver uma equipe multiprofissional e interdisciplinar capaz de fazer essa avaliação biopsicossocial, né? E aí, de acordo com o Instituto, está detalhado aí no item 1, 2, 3 e 4, né? Que são os impedimentos nas funções, nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. Tendo como referência esses pontos, essa equipe multidisciplinar e interdisciplinar e multiprofissional vai fazer um diagnóstico e vai identificar aquela pessoa com deficiência ou não. E a partir daí, ela expõe essa pessoa a uma habilitação ou uma reabilitação para que ela tenha exercício na sociedade, né?
Por meio de quê? Aí você pensa, então aquela pessoa tem aquela dificuldade, como a gente faz para a reinserção dela na sociedade, para que ela tenha as condições iguais às pessoas, entre aspas, normais? A gente promove a acessibilidade. Mas o que é a acessibilidade? O Estatuto também tem uma definição. Acessibilidade, de acordo com o Estatuto, é possibilidade e condição de alcance para a utilização, com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, é interessante ver alguns pontos. Quando o Estatuto fala sobre acessibilidade, ele não restringe apenas a pessoas com deficiência, mas também com mobilidade reduzida. É importante identificar esse ponto. Só um momentinho, que tem alguém tentando entrar, a Flora. E é interessante notar também que dentro dessa definição no Estatuto, a gente não vê a palavra adaptação. Adaptar alguma coisa no sentido X, Y, Z. Na verdade, possibilidade e condição de alcance para a utilização. Então, não é, quando a gente, em termos práticos, não é só você colocar uma rampa para a pessoa com cadeira de rodas ter acesso, mas envolve outros procedimentos que possibilitam a pessoas com diversas condições a ter acesso a alguma coisa. E aí, olhando mais para frente no Estatuto, ele também define quais as barreiras que uma pessoa pode enfrentar, né? Então, ele elenca aí 6 barreiras. A primeira, urbanística, ele detalha cada um pouco, só a título de exemplo. Urbanística seria, nas próprias ruas, não ter aquela rampa de acesso para as pessoas com cadeiras de rodas, né? Arquitetônica, seria os edifícios e construções. Por exemplo, no CTR, até pouco tempo atrás, não tinha elevador. E tiver que colocar o elevador, então a pessoa, por exemplo, que não tinha condição de acesso com a cadeira de rodas, ou, enfim, uma deficiência física, não tinha condição de subir no segundo andar, no primeiro andar daquele prédio, né? Nos transportes, o exemplo seria o ônibus, né? Não sei se vocês já pegaram um ônibus e tiveram a oportunidade de ver uma pessoa com deficiência física usando o elevador daquele ônibus, né? O cobrador, ele desce, aciona o elevadorzinho, a pessoa entra, e aí coloca o cinto de segurança, então só depois disso que o motorista segue com o ônibus, né? Esse é um tipo de acessibilidade. Nas comunicações e informações, quando a gente fala a respeito de, por exemplo, dos surdos, no caso que eu estudei, se você não tem Libras, as pessoas não vão ter acesso às informações. Aí você coloca, vai ter legenda. O surdo, a construção linguística dele é totalmente diferente. Então, você colocar uma legenda simplesmente não é suficiente para o surdo ter acesso às informações. Libras é a língua do surdo. Então, você colocar Libras, por exemplo, nas propagandas, colocar nos discursos eleitorais, nos debates, nas reportagens, nas entrevistas jornalísticas, isso é uma medida que garante a acessibilidade, né? As atitudinais, é legal enfatizar sobre o capacitismo. Eu até compartilhei um texto antes, que fala da Amaro, que fala um pouco sobre o capacitismo. Vou até pegar a definição dela, que o capacitismo, de acordo com a Amaro, é a desconfiança sobre a capacidade do outro, é a indisposição para a realidade de análises combinatórias de outro sujeito, ou seja, a pressuposição dos limites da capacidade e potência da existência de outra pessoa. Isso quer dizer que uma pessoa, quando vai julgar a outra, em termos mais simples, seriam partindo do preconceito, né? Você julga a pessoa que ela é capaz de fazer alguma coisa sem antes conhecer as condições da pessoa. Quando você, por exemplo, você diz,
Ah, mas uma pessoa cega não faz sentido ela ir no museu, porque ela não vê as obras de arte. Por que ela vai no museu? Isso é uma atitude capacitista. Você não sabe se a pessoa que é cega, ela aprecia a obra de arte em museus da mesma maneira que você. Assim como racismo, como xenofobia, não, racismo, qualquer outro exemplo, homofobia. Tem alguns outros exemplos que são a partir de marcadores sociais importantes, que também vai incluir o capacitismo. Então, aquela pessoa, por exemplo, você tem a classificação racista, homofóbica, capacitista. Né? Então, a gente luta para não ter esses conceitos essas classificações perto da gente. A gente luta por um ideal mais democrático possível e mais humano, né? E a gente tem as barreiras tecnológicas, né? Que, por exemplo, se você vai construir um aplicativo para uma pessoa, e aí você não tem um recurso ou de Libras aí do lado para a pessoa surda clicar e ter acesso à interpretação em Libras do conteúdo do aplicativo, ou mesmo tem um aplicativo que amplia a leitura, os escritos de algum texto, né? Como se fosse uma lupa. E isso é uma medida que acessibiliza pessoas com baixa visão, com dificuldade de enxergar para longe, por exemplo, né? Isso é uma atitude que ajuda essas pessoas. Bom, também no Estatuto fala sobre o direito à educação, que é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Tudo bem. Só que aí a gente pensa, é muito lindo na legislação brasileira, oh, meu Deus, todos estamos amparados pela legislação. Só que, na realidade, a gente vê muito bem que não é assim, né? A gente vê as pessoas abandonadas nas escolas, muitas vezes desamparadas, né? E a gente fica meio receoso do que fazer, né? Eu tive algumas experiências em estágio, tanto da Faculdade de Educação, quanto do Departamento de Música, que quando a gente vai nas escolas e vê as realidades das crianças, dos adolescentes e dos adultos com deficiência no EJA, a gente se desespera, né? Mas então, antes de focar especificamente nos exemplos, nas experiências que a gente teve, me veio a questão, tá, então essas pessoas com deficiência, elas têm assegurada o direito à educação. Seria a educação especial? O que é essa educação especial? Aí a gente vai para um outro documento federal, que é a LDB. A LDB é um dos documentos, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, né, que é de 1996, então era o governo do Fernando Henrique Cardoso, e a LDB todo ano sofre alterações. Só um minutinho que eu acho que alguém está tentando entrar aqui. Tá dando para escutar bem? Tá sim, Fábio. Tá sim? Tá. Bom, o pessoal está falando que tá difícil entrar, mas eu vou continuando aqui. A gente... Tá ótimo. Tá ótimo? Tá, vou continuando. O que trata a LDB? A LDB vai dar essas diretrizes e bases para os estados, para os municípios entenderem a educação e seguirem em frente. A gente sabe que o ensino fundamental é encarregado pelo ensino fundamental o município e o ensino médio o estado, normalmente, né? É claro que a gente tem algumas exceções, tem escola municipal que atende ensino médio, escola estadual que talvez possa atender ensino fundamental, mas, em via de regra, funciona dessa maneira. Fundamental, municipal, e ensino médio é estadual. Enfim, só um exemplo. E na LDB também tem especificações sobre educação especial. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá, então a educação especial, de acordo com o artigo 58º, entende-se por educação especial, para os efeitos dessa lei, da LDB,
a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. É interessante também notar aqui que a educação especial não vai se restringir a pessoas com deficiência. Ela engloba também transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, né? Tá. Temos agora a educação especial para atender essa diversidade de pessoas. E agora, José, o que a gente faz? Então, continuando, a LDB fala o seguinte: o atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. Então, a gente tem mecanismos que falam, a pessoa com deficiência, ela tem direito de estar na escola, ela vai para a escola, mas se assim não der, ela precisa de outro viés para a sua educação formal acontecer. Só que a gente, quando olha para isso, a gente vê uma irrealidade, porque isso não acontece. A gente vai conversar com as pessoas, com as famílias das pessoas com deficiência, a gente vê que elas não são amparadas, elas não sabem quem tem contraturno para elas, quando sabe, não acontece direito, qual que é o ensino que vai ter, a gente tem vários problemas em cima disso, qual que é a diferença entre educação, integração e educação inclusiva, e esse debate ainda acontece hoje. Só para exemplificar um pouco. Imaginemos que a gente tem, no bairro aqui do Butantã, ou Jardim Meada, onde eu moro, a gente tem pessoas surdas, cegas, com síndrome de Down, Asperger, autistas, e vamos supor, por exemplo, esses. Tá, então essas pessoas são configuradas como pessoas com deficiência. Elas vão todas juntas para a sala de aula, junto com as pessoas sem deficiência, e esses termos a gente já depois destrincha um pouquinho, e vai ter um acompanhamento do ensino formal junto com as outras. Isso é o certo para elas? Como é que vai funcionar isso? Essa é a melhor maneira de atender essas pessoas com deficiência? A outra proposta que é para integrar seria criar uma classe especial para essas pessoas, tanto atendendo para contraturno ou em turno mesmo. É um outro viés. Aí você pensa, tá, então você está numa sala de aula com N deficiências, N pessoas com condições diferentes, e você precisa atender cada condição. Então, por exemplo, quem é cego vai precisar de braille. Então, precisa do mecanismo que traduza o que está escrito para o braille. Quem é surdo vai precisar de intérprete de Libras. Quem é autista vai precisar de um especialista em autismo para poder ajudar o professor naquela especificidade daquele aluno. E as outras deficiências vai aglomerando dentro daquela sala. O que você faz? O professor que está na frente lá, você desespera, né? Você fala, meu Deus, como é que eu vou lidar com esse tanto de gente, né? Fica inviável. E é questionável porque quando você coloca todas as deficiências, digamos, todas as pessoas com deficiência numa sala só, é como se fosse um apartheid. Então, você tem as pessoas, entre aspas, ditas normais, no ensino formal comum, e você tem as pessoas especiais separadas. A gente está acessibilizando a escola para ela, mas ela não está sendo inserida na sociedade. Na verdade, ela está sendo excluída novamente dentro da própria escola, né? E isso é uma questão que vai criando questionamentos, indignações, e as pessoas, assim, as pessoas com deficiência, como é que elas vão se defender? A gente entende que a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Só que as pessoas com deficiência, elas precisam ter acesso à educação. Como é que a gente acessibiliza a educação dessas pessoas? Tendo as diversas barreiras que o Estatuto elencou. As pessoas com cadeira de roda, elas têm condição de ir sozinhas às escolas? Se mora longe, tem condução para elas? Tem van escolar adaptada para atender esses alunos específicos, esses estudantes específicos? E intérprete de Libras. Eu fui o ano passado fazer o concerto lá
no ano passado, no retrasado, e não tinha intérprete. E aí, o que você faz? Você estava lá com um concerto, e estava a Ângela tocando com o José, violonista, e não tinha intérprete de Libras para interpretar para o aluno surdo que estava na plateia. Você desespera. O que você faz nessa hora, né? Você arranca os cabelos, não tem... e regaça as mangas e tenta ajudar a melhor maneira possível, né? E, bom, esses são as duas leis federais que eu separei, tanto essa parte da LDB quanto o Estatuto, para introduzir um pouco sobre educação especial e pessoa com deficiência. Existem inúmeras discussões que tratam sobre isso, quais foram as alternativas que as pessoas acharam, quais devem ser os procedimentos, tanto decretos foram lançados, quanto regulamentos estaduais e municipais, né, dependendo do contexto de cada região. Só que uma coisa que acho muito válida para a gente discutir isso é compartilhar a experiência. Um pouco da história que eu tive com os concertos do surdo, continuando um pouquinho, essa escola era de ensino médio, no projeto Sabelar no Cheiro, só para quem, eu não sei quem está online, né, talvez tenha gente que não conheça com profundidade o projeto, mas ele atua com concertos didáticos em escolas públicas, né? E a gente estava numa escola de ensino médio, ano retrasado, e dentro desse público tinha alunos surdos, né? A gente conversou com o intérprete de Libras e os professores, e no nosso entender, a intérprete de Libras da escola era suficiente para suprir essa necessidade da Libras, né? Deixa eu só interromper aqui e voltar para mim. A gente achava que era suficiente. E aí a gente teve nosso primeiro concerto, e aí foi um quarteto de violas. E esse quarteto de violas começou a tocar, e eu olhei para a intérprete de Libras, sinalizando para o aluno surdo, né? E a intérprete falava para o aluno, olha, são violinos, eles estão tocando. Aí eu pensei, não são violinos, são violas de arco, é um outro instrumento, né? É parecido, mas é outra coisa. Quem é músico consegue identificar, e conceitualmente isso, né? Mas para leigos, não é fácil saber a diferença entre uma viola de arco e de um violino, né? Aí eu olhei e falei, ixi, e agora? Aí os meninos que estavam tocando falaram, isso aqui é viola de arco, é diferente do violino, e, escutem o som. E aí, quando eu vi para a intérprete de Libras, ela falou para o aluno, não é violino, é viola. Mas só falou isso, não falou mais nada. Aí eu fiquei, nossa, meu Deus, e todas as outras informações, como fica? Coitado da intérprete, porque a gente fala tanta coisa específica nos concertos, de vez em quando, que não tem como a intérprete ali na hora falar assim, eu vou falar sobre contraponto, sobre arranjo, sobre harmonia, e Schoenberg, e Varese, meu Deus, assim, qual que é o sinal de Varese? Não sei, nem sei se tem sinal de Varese em Libras, né? Então, a gente põe em xeque o trabalho da intérprete da escola, que não tem esses conhecimentos específicos, né? No concerto seguinte, foi esse que eu falei que a intérprete, acho que teve uma complicação de saúde, e não foi, né? E aí, eu falei assim, ai meu Deus, e esse aluno surdo e agora? E eu tinha feito aulas de Libras, aí o pessoal jogou, conversa com o aluno surdo, fala, por favor, vai lá. E eu fui lá interpretar sentei, inclusive não sentei perto, sentei do outro lado da sala, e comecei a conversar com ele em Libras. Tentei, né, falei assim, oi, tudo bem? A gente vai ter o concerto, e tentei interpretar as instruções que a gente sempre dá no começo dos concertos, falando, por favor, desliguem os celulares, vamos prestar atenção, porque os músicos, eles convidam vocês a escutarem a música dele para a gente criar um bate-papo, uma situação gostosa aqui, né? E aí, interpretei isso para ele. Mas quando os músicos começaram a falar termos técnicos, eu me embananei todo, eu não sabia mais se ele estava entendendo, não sabia nem se ele tinha conhecimento de Libras, porque a gente acha que todo surdo sabe Libras, mas não é assim que acontece. Enfim, eu só sei que foi uma decepção. Fiquei muito chateado com aquilo, fiquei decepcionado, e aí eu comecei a pesquisar para tentar remediar isso, né? E aí, a partir daí, que eu fiz meu TCC sobre as práticas, a gente construiu práticas para acessibilizar esse conceito didático, né? Dentro daquela escola específica.
E aí a gente levou intérprete, a gente contratou o intérprete antes, a gente passou todo o material para esse intérprete, a gente possibilitou que o surdo encostasse nos instrumentos, no palco, e conversasse diretamente por meio da intérprete com os músicos, né? Então, a gente construiu novas práticas para essa acessibilidade acontecer. Só que, assim, isso depois de uns 3 concertos, né? Então, se talvez essa pesquisa tenha sido feita antes, se a gente conseguisse atender, se tivesse noção qual que é a realidade, o que precisa para essa acessibilidade acontecer, essas informações que foram passadas dos concertos anteriores não seriam perdidas, né? E então, por isso que eu acho importante a gente sempre conversar e saber como são as pessoas, independente de deficiência ou não, porque tem gente que aprende de um jeito, tem gente que aprende de outro, e tentar atender o máximo possível todas elas, né? Então, agora, eu queria convidar um pouco vocês a falarem das experiências que vocês têm com pessoas com deficiência ou sem deficiência, ou peculiaridades que vocês tiveram na vida, que possa contribuir, assim, para a gente enriquecer esses depoimentos. Se alguém quiser começar a falar alguma coisa, fiquem à vontade. Bom, eu vou começar, então. Meu nome é Gina, não sei se quem está aqui, todo mundo é aluno. Sim. Eu também trabalho no Sabiá Laranjeira, também me formei na USP. Não tive essa preparação, que eu sei que agora na licenciatura alguns alunos, algumas disciplinas são voltadas para essa questão, né? Eu não tive. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com alunos em sala de aula, alunos com síndrome de Down, alunos com Asperger. Nunca trabalhei com alunos surdos, assim, só no projeto junto com o Fábio, mas não à frente. E no ano passado eu recebi uma proposta de assumir um coro, né, um coral de cegos. Então, eu sempre fiquei assim, muito reservada com essa coisa de reger, né? Eu até fugia das aulas de regência aí, mas aí eu falei, bom, acho que tudo bem, eu vou reger, porque na verdade eu não vou reger, não tem muito gestual, né? É mais a respiração e tudo. Mas engano meu, se eu não faço o gestual, a respiração, não sei, a intenção vem no outro lugar. Então, eu tô tendo que fazer o gestual como se todo mundo estivesse vendo. E também, como tem a oportunidade de ter os acompanhantes junto, né? Muitos deles não transitam pela cidade sozinho, né? Então, acaba indo com uma outra pessoa, para essa pessoa não ficar lá parada sem função no local, eu convidei que as pessoas participassem e alguns dos acompanhantes ficaram felizes de participar. Então, o coro tem grande maioria de cegos, mas tem as pessoas que acompanham, que são pessoas que eles chamam, né, videntes, na verdade. Então, eu tive que mudar toda a minha prática principalmente de preparação vocal, que é um ramo que eu trabalho bastante como preparadora vocal. Trabalhei já no Coral Municipal de Jundiaí, trabalhei no coral de empresa, o coral da Astra, trabalhei no Projeto Guri, faço também a parte de preparação vocal do Comunicantos, aí do Coral Escola, junto com a professora Suzana, então é uma área que eu tenho bastante experiência. E, de repente, nada do que eu fazia funcionava, porque eu não descrevia muito bem, e eu estava acostumada a fazer essa preparação vocal, assim, vira a cabeça assim, puxa o queixo assim, segura aqui. Então, isso não funciona nesse coro, né? Então, eu tive que reelaborar, e com a ajuda deles, eu falei, olha, por favor, me interrompam quando vocês não estiverem entendendo. Então, essa coisa de fazer a audiodescrição, até do ambiente, olha, hoje a luz está assim, a porta está desse jeito, as cadeiras estão arrumadas dessa forma, tem tantas pessoas na sala, quem acabou de entrar foi tal aluno, estamos posicionados assim, todos estão com as pernas abertas, todos estão balançando o joelho. Então, ir descrevendo o que está acontecendo, além de dar mais segurança para eles, porque você imagina que você não enxerga nada, você está num lugar, você não sabe o que está ao seu redor.
Então, tem dia que essa aula ela é dada dentro de uma associação de balé para cegos. Então, tem dia que a sala está cheia de arara, com fantasias, tem dia que tem a costureira passando o tempo inteiro. Imagina que você não está vendo aquilo, você não sabe o que está acontecendo. É uma situação de total desconforto, né? Você não sabe o que está assim, acontecendo ao seu redor. Então, eu fui atentando para isso, de como dar uma aula descrevendo, né? E sem querer, agora, nesse momento de pandemia que a gente tem que fazer essas aulas online, essa habilidade de descrever e de contar minuciosamente o que está acontecendo foi um ganho para mim, né? Sem querer, isso também acabou sendo revertido para as outras aulas, né? Essa coisa de explicar muito bem o que você está fazendo. Eu acho que você ter esse potencial de explicar muito bem, descrever muito bem, melhora nas relações, né? Melhora na comunicação. Acho que para mim, como pessoa, foi um ganho, né? E eles têm dito que estão felizes. A gente continua fazendo as aulas, eu faço as aulas de 3 em 3 minutos por WhatsApp, na primeira hora. Na segunda hora, eu tenho que telefonar, eu e o outro colega que trabalha comigo, ele telefona para os meninos, eu telefono para as meninas um por um, fazendo os exercícios, né, fazendo a linha vocal um por um, porque não tem muito sentido a gente fazer uma reunião Zoom com eles, porque eles não enxergam o que a gente está fazendo, e o Zoom dá atraso de áudio, eles só têm o som, se o som vier com delay, não adianta de nada. Então, essa é a minha experiência, que eu estou amando, ela é quarta-feira de manhã, é uma delícia, é isso. Uma coisa legal que você falou, Gina, é que você foi construindo essa prática junto com eles, né? Que no começo, você até comentou que não sabia se usava gesto, se eles iam ver o gesto ou não. E uma coisa que é muito eficaz é perguntar. Pergunta para a pessoa com deficiência, pergunta para o cego, pergunta para o surdo, pergunta para qualquer pessoa como é que é para ela, o que é melhor para ela, o que ela sente. Que é a partir disso que você vai tomar as atitudes. Você citando os cegos, você me lembrou de um exemplo que a Zamaro dá na tese de mestrado dela, que ela foi acompanhar cegos numa exposição lá no Centro Cultural Banco do Brasil, e algumas das obras que estavam expostas lá tinham umas miniaturas para os cegos encostarem, né, para entender qual que era o conceito daquela obra, né. E aí a Lígia, acho que é Lígia, não me isso, Lígia Zamaro, ela foi acompanhando o cego em toda a exposição. E aí, quando tinha disponibilidade, ele encostava na miniatura para entender qual que era a concepção daquela obra, que para ele era inviável, às vezes nem podia tocar no que estava ali exposto, né? E aí, perguntando sobre, o cego até deu um parecer, né? Ele falou assim: eu acho peculiar que a curadoria que decide quais obras tem miniatura e quais não tem. Eu achei muito mais interessante aquela obra que você descreveu para mim, que era com lâminas, que parecia uma cachoeira. Só que não tem miniatura porque se eu tivesse eu ia tatear e ia cortar meu dedo, né? Imagina. Só que por que ele que decidiu isso? Por que não teve um cego pensando ali, conversando com a curadoria para ver qual que é mais interessante e qual não é? Quem que decide isso? Então você vê que tem uma questão que a gente às vezes decide muitas coisas pelas pessoas, né? Sem antes perguntar para elas o que a gente, na verdade, deve fazer para atendê-las, né? E é uma coisa interessante que esse processo de construção deve acontecer para a gente garantir a acessibilidade, né? Então, anotado aqui, fazer gestos, mesmo a pessoa sendo cega, funciona. Vou anotar no meu caderninho. Mais alguém quer dar falar alguma experiência? Eu posso falar. Bom, eu sou Mariana, estou no Sabiá aí, junto com o pessoal.
Bom, eu fiz o curso de música, né, no CMU, e logo no meu primeiro ano de estágio de observação, eu acompanhei uma professora de artes, numa EMF, de São Paulo, e daí era uma turma grande, escola normal, né, de quinto ano, quinta série, né, e daí tinha um menino cego, era aula de artes, eu acompanhava a professora de artes, e me deu bem esse sentimento, assim, de angústia, né, pela situação, de ver que o menino vivia e ficava meio que abandonado, assim. Eles se sentavam em duplas, e daí tinha uma menininha que ficava com ele, que sentava com ele, que era a amiguinha, e ela era quem guiava ele ali durante toda a aula, ela que ajudava ele a fazer as coisas. Só que era uma criança, né? Às vezes ela ia lá e fazia por ele. A professora, eu via que, por exemplo, se ele tinha que recortar alguma coisa, ela ia lá e orientava ele para ele tentar fazer sozinho. Só que a menininha que estava do lado dele, muitas vezes ia lá e fazia por ele, né? Então, e ele ficava meio que abandonado, assim. E eu fiquei pensando como devia ser meio perturbador, assim, né? Um ambiente assim da sala, barulhento e tal. Ele não tem alguém para orientar melhor. Bom, aí depois, hoje eu dou aula no projeto Guri, e daí no Guri eu tive experiência com alunos com síndrome de Down e autistas. E, bom, a gente não teve, como, né, na minha formação durante a faculdade, não tratamos desse assunto, né? Eu fui com o auxílio da assistente social e por pesquisas próprias, aprendendo ali meio que como dialogar com eles, né? Só que ali tinha uma dificuldade, você falou dessa coisa de perguntar, né? Claro, você pergunta, mas eram crianças que às vezes ainda não estavam conseguindo nem se comunicar direito, né? Você tinha que ir entendendo o jeito dela se comunicar, e cada uma é única, né? Cada uma vai ter a comunicação vai funcionar de um jeito. Então, é complicado administrar essa coisa da sala de aula e a criança, né, com síndrome de Down, por exemplo, porque você precisa parar e olhar no olho dela e falar e explicar tudo para ela precisamente ali, para depois você lidar com a turma, né? Então, administrar essas duas coisas ao mesmo tempo é complicado. Mas pesquisando sobre o assunto, a gente vai aprendendo. Assim, acho que foi essa experiência que eu tive. E com os surdos, eu acompanhei o trabalho do Fábio também, mas nunca tive muito contato. Acho que um comentário que eu podia fazer, Mari, dentro da minha família, eu tenho acho que primos do meu pai, que tem 2 pessoas com síndrome de Down. Só ressaltando, o síndrome de Down não é uma deficiência mental. Falar que é deficiência mental está errado. É deficiência intelectual. Existe uma grande diferença aí. E uma coisa muito aliada quando a gente se trata sobre a pessoa com deficiência intelectual, ou são os especialistas do assunto, que a gente vai recorrendo, estudando, mas também um grande aliado é a família. Quando a gente pergunta para a família, a gente tem muitas informações sobre aquela pessoa, sobre aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto, não importa a pessoa, a idade da pessoa, e a maneira que a gente pode abordá-la, a melhor maneira possível, para prosseguir com a formação da pessoa. Então, eu falo isso por quê? Porque a família, na família a gente tem pessoas que mais convivem com ela. Então, a gente sabe, através dos depoimentos da família, quando ela vai se sentir angustiada, como é que ela demonstra isso, quando ela está revoltada, quando ela está fazendo birra, quando ela está fazendo, explorando. Então, a gente tem, através do depoimento das famílias, a gente tem, pelo menos, um mínimo para a gente poder trabalhar com isso também, né?
Porque eu sei como é que é se sentir. Quando eu era adolescente, eu fui na boda dos meus avós e tinha essas duas meninas com síndrome de Down na família, que eu não tinha tanto contato quanto eu tenho com os meus primos de primeiro grau. E aí meu pai falou assim, olha, essas aqui são as suas primas de segundo grau. Aí e meu pai falou que elas têm síndrome de Down. Para ele, tudo bem, sempre teve, né? Só que para mim, eu falei assim, meu Deus, como é que eu encosto na pessoa? O que eu posso fazer? Ela entende? Não entendo? Como é que funciona? Então, eu fiquei tudo cheio de... Gente, não precisa de nada disso. Pessoa com síndrome de Down é uma pessoa. É só uma pessoa assim como outra. É diferente. Eu sou diferente de você, que é diferente da Gina, da Mariana, do Doninho, da Ana Paula, da Brigiana, da Beth, da Yasmin, da Caterina. Todo mundo é diferente. A pessoa com síndrome de Down também é diferente. Agora, só porque ela tem síndrome de Down, você vai pisando em ovos? Não precisa disso. Conversa com ela. Ela vai entendendo aos poucos o que você quer dizer. Se não entender, você insiste em outros vieses. Né? Então, talvez eu tenha falado um pouco, protelando um pouquinho. Mas vamos abrir para outras também experiências. Deixa eu só comentar uma coisa. Você falou essa coisa da família. Foi justamente esse o caminho que a gente tomou num caso que era um aluno que tinha um autismo mais severo, assim, e estava rolando uma certa hostilização por parte dos colegas da turma, e a gente não sabia muito como lidar, e era muito difícil de dar aula com ele na sala, porque ele gritava, era difícil, assim, e daí a gente fez isso, a gente chamou os pais, conversamos com eles concordaram, a gente fez uma roda de conversa com os alunos e os pais. E aí eles foram conversando sobre o que era autismo e tirando as dúvidas das crianças, e isso foi, assim, transformador, né? E é bem isso que você falou, cada um tem um jeito, né? Tive alguns alunos autistas e cada um vai ter uma característica. Isso aí. Alguém quer dar um Toninho? Não, eu estou feliz de estar vendo uma conversa tão bonita, tão generosa, né? Essa ideia de incluir pessoas que têm essas dificuldades, né? Que são pessoas diferentes, como você falou, mas que são pessoas, né? E eu não tenho experiência, assim, em trabalhar, em ensinar nenhuma pessoa com essas características, mas tem uma prima surda e que hoje ela dirige, trabalha como cabeleireira, manicure, e agora está sem trabalhar, mas que acabou se virando muito bem. Ela estudou naquela instituição em São Paulo, ali na saúde, que você conhece, Flávio, esqueci o nome. Santa Terezinha. Isso, Santa Terezinha. E tem um grande amigo que é flautista, ele ficou cego depois de grande, né? E que se vira, que mora sozinho, que viaja sozinho, que cozinha, que faz tudo. Então, às vezes a gente subestima muito as pessoas e não percebe que elas têm um potencial também de aprendizado, de percepção, e a gente não suspeita, né? Eu tenho uma história muito linda, em um livro lindo chamado Histórias da Alma, História do Coração, que é um depoimento de um francês que ficou cego, e depois de um primeiro momento de desespero e tal, ele foi percebendo e falou, de repente eu comecei a ver com o coração, palavras dele, assim, né? Comecei a perceber outros níveis de percepção que eu não tinha quando eu enxergava com os olhos. Então, como vocês falaram, são pessoas que estão ali sensíveis e que têm uma capacidade, um potencial que a gente não percebe, subestima e tal. Então, é uma luta meritória, essa coisa de fazer com que essas leis, que de repente já são um avanço ao que era algum tempo atrás, né? Que a educação, que educadores se aparelhem, como vocês estão fazendo, para que essas pessoas possam ser acolhidas, né, amorosamente, respeitosamente, para que elas possam, inclusive, dar uma contribuição, né? Então, tem pessoas que acreditam, os Yorubás, por exemplo, acreditam que
síndrome de Down, são espíritos muito evoluídos, que vêm para nos ensinar, com a convivência com eles, né? Então, esses vários aspectos. É isso aí, muito bonito. Sim. Uma coisa interessante que você apontou é que, como por muitos e muitos anos a gente julga as pessoas e limita as capacidades delas. A gente joga um julgamento e acha que elas não são capazes de fazer o que elas têm plena condição de fazer, né? Porque eu antes estava falando como sendo capacitista, né? Então, a gente tem que se desvincular o máximo possível dessas atitudes capacitistas, que delimitam a capacidade, que julgam, que tem uma atitude de preconceito para com essas pessoas, né? E tentar... Pode falar. E estão me lembrando agora do filme do Ray Charles, né? Eu li a história da vida do Braille, e na época dele, os cegos viravam mendigos, eram abandonados, eram consideradas pessoas que não tinham capacidade, que não tinha jeito, né? Eu acho que os surdos também eram assim até o momento da história, né? E de repente você vê, né, pessoas absolutamente geniais, né, que dão uma contribuição enorme para a humanidade, como o caso do Ray Charles. E isso é verdade. Tem... Só pontuando um pouquinho, deixa eu só apresentar aqui uma janela, cadê? Aqui. Eu separei umas coisas interessantes para a gente ver, são documentos relevantes que partem para a defesa da pessoa com deficiência. A gente vê que a Declaração dos Direitos Humanos, que é de 1948, é o nosso primeiro documento a defender o direito à vida das pessoas com deficiência. Antes disso, era uma coisa abominável, porque as pessoas, em muitas sociedades, eles sacrificavam as pessoas com deficiência, surdos, cegos, eram sempre colocados à margem da população. A gente tem, falando sobre educação das pessoas com deficiência, o entendimento de educação foi mudando, e ainda bem que foi mudando. Bem no começo, que a gente tem a Declaração de Santander, de 1981. A gente tem esse documento como o primeiro para falar da educação especial formal dessas pessoas. Só que a herança que a gente tem é, na verdade, de tratar essas pessoas. É um entendimento de educação como medicinal, digamos assim. Na verdade, a pessoa apresenta um diagnóstico e eu preciso tratar essas pessoas. A gente, inclusive, encontra muito na atualidade esse tipo de discurso. Eu fui para um festival de música onde tinha uma pianista que trabalhou com pessoas surdas, e ela defendia que não precisava de libras ou de língua de sinais para comunicar com os surdos. Na verdade, o surdo ou fazia leitura labial, ou encostava aqui na sua boca e fazia não sei, e o surdo não entendia o que estava falando. E, na verdade, o entendimento que a gente tem hoje sobre isso é que Libras e língua de sinais acessibiliza a informação a pessoas surdas. E um outro exemplo das pessoas, os fonoaudiólogos. Quando eu fui fazer o curso de Libras lá na Santa Terezinha, que, aliás, foi uma das primeiras escolas no Brasil para surdos, uma colega minha falou de uma experiência que ela teve com uma fonoaudióloga quando estava relatando que estava fazendo aula de Libras. A fonoaudióloga falou assim: eu não entendo por que você faz Libras. Daqui um dia a gente vai conseguir curar a surdez. Aí a gente não vai precisar de Libras, não vai precisar de língua de sinais. Isso aí é uma doença que a gente precisa curar. A gente não precisa ficar fazendo política para língua de sinais ser amplamente divulgada. Não precisa disso. A gente vai curar essas coisas. A medicina está avançando para isso. Então, a gente tem um posicionamento ainda de pessoas que acham que a condição tem que ser curada. Não, a condição é a condição da pessoa. A pessoa não precisa ser curada. A pessoa é assim, né? Por isso que existe muito, a gente precisa discernir muito dos termos
pessoa deficiente, né, não é pessoa deficiente, é pessoa com deficiência. Portadora de deficiência, também não é portador de deficiência, porque ninguém porta uma deficiência, hoje eu não vou portar deficiência, porque hoje eu vou sair, vou na rua, hoje eu não quero ser cego. Não existe isso. Você também tem, por exemplo, um dos exemplos que mais me chocou foi a origem do AACD, que hoje é Associação Assistencialista à Criança com Deficiência. Eu não sei nem se é com deficiência, acho que está deficiente hoje. E antigamente era Associação Assistencialista à Criança Defeituosa. Você vê que absurdo a concepção disso aí. É uma coisa que a gente precisa mudar e lutar e reivindicar por essas pessoas, né? Porque construir essa concepção que a pessoa com deficiência, ela é limitada, ela apresenta uma condição que ela não é capaz de fazer uma coisa, isso é muito injusto, né? Deixa eu interromper aqui e voltar para vocês. Aqui. Você quer falar mais alguma coisa, professor? Queria te perguntar uma coisa. Eu lembrei agora, se eu tivesse lembrado antes, tinha chamado ela para essa sua fala. Ela é uma amiga muito querida, a Isabel Carvalho. Dona Isabel Carvalho, ela trabalha na AFD. Um dia nós vamos tocar lá, a Heloísa e eu. Vamos fazer esse contato, colocar a Isabel na roda na próxima ocasião, que ela é uma querida, ela tem um trabalho lindo lá com eles, ela faz parte do grupo. E a turma adora, ela trabalha com o pessoal já adultos, né? E com Down e tal. E ela é uma queridaça, então ela trabalha muito bem com eles. No começo da sua fala, você falou essa coisa que suas legendas, letreiros dos filmes, eles não são suficientes para o surdo, portanto é Libras. Por isso, tem que falar um pouquinho mais sobre isso, explicar um pouquinho mais, sabe? Por favor. Ao invés de eu mutei aqui sem querer. Falo sim, Tony. Bom, quando a gente, para entender um pouco da situação do surdo, a gente precisa entender, primeiramente, que o surdo, ele tem uma outra língua. Em 1950, a gente tem um estudioso, que é William Stock, que ele conseguiu comprovar que as línguas de sinais têm o mesmo, como posso dizer, se equiparam às línguas orais. A única modalidade que é diferente é que a língua de sinais, ela é espacial, mas ela consegue fazer piadas, ela consegue fazer analogias, ela consegue fazer qualquer recurso que a língua oral tem. Então a gente tem a língua de sinais no mesmo patamar que a língua oral. Isso é um pré-requisito que a gente precisa entender. Depois, a gente precisa partir da experiência do indivíduo surdo. Quando o indivíduo nasce surdo, ele não consegue, dependendo também do nível de surdez, que a gente tem diferentes níveis, né? A gente tem surdez leve, média, severa. Eu não lembro quais são os termos corretos, mas são diferentes. Quando a gente Engraçado, Fábio, você falar isso. A visão também. Tem Sim. total, baixa visão, média, né? Tem gente que, eu perguntei para eles, tem gente que vê o clarão, mas não vê mais nada. Tem gente que vê o contorno do vulto, mas não vê definição. Tem gente que não vê absolutamente nada, tem gente que não tem córnea, né? Não tem o globo aqui. Então, também é distinto, né? Sim, a própria audição é diferente para todo mundo. E aí, a gente tem uma fase do desenvolvimento humano, que é a aquisição da linguagem, e, posteriormente, a sua língua. E essa etapa do nosso desenvolvimento acontece nas primeiras idades. E como é que isso acontece? Ninguém começa a falar antes de ouvir, ninguém começa a escrever antes de falar. Tem um processo que a gente constrói a partir daí, né? Agora, veja só, se a gente é privado do mundo dos sons externos aqui, como é que a gente vai elaborar a nossa fala se a gente não tem um referencial através da audição?
normalmente a gente não faz isso. Tentaram por muito tempo criar, por sentir, vocalizar, só que a gente, muitos estudos corroboram que não é eficiente isso. A gente demora vários e vários anos para poder oralizar, que é o termo que é utilizado, essas pessoas surdas e para eles utilizarem o inglês ou a língua portuguesa. Agora, quando as pessoas surdas elas são expostas desde cedo à língua de sinais, elas têm o desenvolvimento completamente equiparado a uma pessoa que foi exposta, ouvinte, que foi exposta à língua oral. Então, a gente tem pessoas diferentes. O ouvinte que lida com os sons e usa a língua oral, e o surdo, que a gente está considerando a surdez pré-linguística, antes da aquisição da língua. O surdo que ele é exposto à língua de sinais e se desenvolve na língua de sinais. Só que, veja, na própria língua oral, a gente tem diferenças entre as concepções de mundo. Quando a gente vai estudar inglês, alemão, qualquer outra língua, a construção de pensamento das línguas são diferentes. Né? O português tem um tipo, o inglês tem um outro, o alemão tem outro, aquela junção de palavras que a grosso modo a gente não entende nada, o inglês que troca a ordem quando comparado ao português, né? Por que a língua de sinais não seria diferente? A língua de sinais é diferente. Ela tem uma modalidade única, que é a espacial. A língua de sinais, ela precisa do espaço para poder acontecer. Então, toda a construção de mundo do surdo, ela é completamente diferente de uma pessoa ouvinte. Então, a pessoa surda, ela se relaciona com o espaço de forma diferente, ela concebe as coisas de forma diferente, e até gramaticalmente, a língua funciona de um jeito diferente do português, no caso da Libras, né? Então, por exemplo, quando eu vou falar, o Fábio pegou o lápis. Eu estou falando, o Fábio pegou o lápis. Quando eu vou interpretar para Libras, eu não uso essa mesma construção. Eu preciso colocar lápis, Fábio pegou. Veja que é completamente diferente. Eu coloco primeiro o objeto, o lápis, que esse é o sinal de lápis. Fábio, eu posso colocar eu, ou meu sinal, que é aqui, e eu pego esse lápis que está aqui nesse espaço. Você vê que, como que a gente coloca isso em português? No espaço, ele abriu a mão, não faz sentido ficar escrevendo isso, mas na Libras faz. Né? Então, a construção de mundo é totalmente diferente. Né? E, a partir disso, a gente entende hoje por que as escolas elas têm uma política de educação bilíngue. Porque, veja bem, o surdo, ele está aqui na sociedade brasileira, só que tudo à sua volta é ou escrito em português, falado em português, você não vê amplamente divulgado a Libras, né? E até, por exemplo, textos, acesso a várias coisas, a gente não tem em Libras isso, né? E na legislação até diz que, na modalidade escrita, a Libras não pode substituir o português. Então, nas escolas, deve haver o aprendizado bilíngue dos surdos. Só que a gente entende qual que é a realidade do Brasil. Nem sempre todo mundo tem acesso a isso. Quando eu estudei na Santa Terezinha, a gente vê os surdos sinalizando e tendo acesso à língua portuguesa. Só que como é que funciona? É como se fosse nós da língua, fazendo um paralelo assim bem esdrúxulo. Nós da língua portuguesa, a gente fosse aprender uma outra língua inglesa ou alemão. A gente pega o referencial da nossa língua e transpõe para essa língua inglesa ou alemã. O pessoal, os surdos, o que tem domínio da língua de sinais, eles têm que fazer o mesmo processo. Eles vão utilizar do referencial deles, da língua de sinais, para poder conceber a língua portuguesa. Agora, você imagina, quando a gente, pelo menos quando eu leio alguma coisa, me vem sempre o som do que eu estou lendo na minha cabeça, na minha mente. Para o surdo, eu acho que não. Eu não sou surdo, eu não vou opinar sobre isso. Eu acho que não. Ele constrói totalmente diferente. Se você pedir um depoimento do surdo, ele vai ler as palavras e vai construir de uma outra forma. Tanto é que quando eu tenho alguns amigos surdos no Facebook, a construção textual deles
é totalmente diferente. Eles colocam, por exemplo, o verbo, quando a gente está falando em Libras, muitas vezes não tem tempo. Por exemplo, um verbo... nossa, agora me faltou dirigir. Como é que eu coloco o tempo? Passado, presente e futuro. Eu coloco o tempo antes. Ontem, dirigi. Agora, dirigi. Depois, dirigir. Ou amanhã, não sei. E no português a gente tem dirigiu, dirijo, dirigirá. Aí você fica, meu Deus, como é que eu vou interpretar isso em Libras? Dirigirá o quê? Quando? Tanto os intérpretes de Libras, eles precisam muito entender o que está acontecendo, saber do contexto, para poder interpretar em Libras, porque senão fica totalmente inteligível para a pessoa surda. Por isso que é muito, a gente chama, não de tradução, mas de interpretação, porque são várias coisas além da descrição textual que o intérprete de Libras precisa ter para poder sinalizar para os surdos. Eu não sei nem se eu fugi da sua, acho que eu falei até mais de 10 minutos aqui, mas é mais ou menos isso que você perguntou, Toninho? Me dá um guia aqui que eu acho que me perdi um pouco. Não, tá perfeito, Fábio, maravilhoso, clareou demais aqui a minha cabeça. Então, isso mesmo. Muito bom, muito obrigado. Valeu. Eu não sei quanto ao tempo, se a gente combina, se alguém quiser dar mais algum depoimento, depois eu tenho só algumas considerações finais para fazer. Alguém quer falar mais alguma coisa, contar de alguma experiência? Talvez? Algum ponto, alguma coisa, alguma pergunta? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Bom, eu vou falando aqui, qualquer coisa, vocês me interrompam, pode falar que aqui a gente não é autoritário, a gente abre para todo mundo, fiquem tranquilos. Eu separei algumas coisinhas para a gente ver, deixa eu só compartilhar de novo a tela aqui. Enfim. Tá dando para ver? Espero que sim. Ninguém respondeu, espero que sim. Tá dando sim. Até agora não estou vendo, não. Peraí, meu Deus. Ah, agora foi. Foi? Sim. Aqui eu coloquei um mosaico de Tem que algumas... clicar no nome dele, Toninho. Foi? Eu espero que sim. Qualquer coisa vocês me interrompam. Aqui eu coloquei um mosaico de coisas que eu achei muito interessante pontuar e mostrar que existe, né? O primeiro aqui no cantinho, espero que dê para ver com o meu mouse, esse canal SBSK, que é Special Books for Special Kids, é um canal desse cara que ele faz entrevistas com pessoas em condições mais diversas possíveis. Imagina uma condição, cria uma condição na sua cabeça que tem uma pessoa e dá um depoimento lá. Então, é muitíssimo interessante. Eu vou até... Deixa eu fazer uma coisa aqui que acho que vai exemplificar muito bem. Peraí, um minutinho. Eu estou compartilhando a minha tela, mas, na verdade, eu vou compartilhar minha tela inteira. Sim, pronto. Quando a gente joga... tá, já entendi. Espera aí que eu estou apanhando para a tecnologia. Aqui. Quando a gente olha no canal dele, a gente vê inúmeros vídeos, inúmeros depoimentos. Ele foi um professor de educação física e depois mudou para o sul dos Estados Unidos, e depois ele foi trabalhar com educação especial, em crianças com deficiência. E aí ele começou a fazer vídeos de YouTube com as crianças, acho que no começo eram autistas, e esses vídeos foram fazendo sucesso, ele começou a fazer entrevistas com as mais diversas pessoas possíveis. As pessoas escrevem para o canal dele pedindo para serem entrevistadas. E a gente tem inúmeras pessoas cegas, pessoas com tipos de deficiências, com formas diferentes de comunicação, tem pessoas
autistas, pessoas com comunicação não verbal, eu ainda não encontrei uma pessoa assim para conseguir me comunicar e ver como funciona, com condições adversas. E, assim, se você tem uma dúvida de como funciona para uma pessoa de uma condição X, joga nesse canal aqui que talvez você ache alguma experiência. Ou tem relato da família, ou tem relato da própria pessoa, e aí a gente começa a desmistificar muita coisa na nossa cabeça. Tudo bem? Deixa eu voltar agora para a janela. Janelinha, cadê a janela? Nossa, me perco nessas coisas. Aqui. Espero que dê certo. Cadê aqui? Apresentar. Aqui eu coloquei no cantinho a Orquestra Moderna, que no ano passado ou retrasado? Foi ano passado. Ano passado construiu, junto com alunos surdos, um concerto no MASP. Então, até conhecidos da gente, que é o Bachur, o flautista, acho que foi a Sarah Hornsby, da Inesc, e... Ai, como chama o cara do Barbatuque que estava lá? Esqueci o nome dele. Quem assistiu o vídeo e lembrar o nome dele, me avisa que eu esqueci. Eles construíram, junto com os surdos, uma performance. E no MASP eles apresentaram. É muito interessante, está no YouTube. Coloquei aqui também as Paralimpíadas, que é muito importante a gente incentivar as Paralimpíadas também, porque a gente assiste as Olimpíadas, e aí muitas vezes as Paralimpíadas ficam esquecidas, a gente não vê divulgando na grande mídia, né? Até porque tem questões de propaganda e muita coisa por trás que controlam isso, infelizmente. Mas é importante divulgar para as pessoas com deficiência, com as condições mais diversas possíveis, se sentirem representadas, ter um espelho, ter alguma referência, ver que é possível, porque é muito chato também você colocar para essas pessoas paralímpicas como exemplo. A vida dela tem que ser o exemplo para as outras, deve ser a heroína ou o herói. Não é bem assim. Só que, para as pessoas que estão assistindo aqui, é interessante e as pessoas se sentem mais motivadas a procurar alternativas. Um exemplo mais prático. Quando eu fui pesquisar sobre os surdos, muitos intérpretes de Libras e muitos músicos falavam assim, não faz sentido música para surdo. Por quê? Surdo não ouve, quiser fazer música para surdo, não faz nenhum sentido. E aí eu achei uma professora surda de piano. Eu pensei, gente, uma professora surda de piano, como é que funciona isso? Ela é de Uberlândia, fica do lado lá de onde eu moro, eu sou de Uberaba, e eu fui ler sobre ela, fizeram alguns artigos sobre ela. E ela relata que na classe dela tem a maioria surda, porque o fato dela ser surda incentiva muito os alunos a serem como ela. Então, ela conta assim que, ela relatando para a entrevistadora, eu conto para os meus alunos, eu comecei a fazer aula de piano, e aí eu me formei. Aí, só porque eu me formei, meus alunos querem se formar em piano também. Aí eu comecei a fazer mestrado, eu falei, vou fazer mestrado em música. Aí, porque eu falei que eu vou fazer mestrado em música, os meus alunos falaram assim, se você consegue, eu também consigo. Agora, os meus alunos querem fazer mestrado em música também. E, então, a gente vê esse reflexo do professor, ele inspirando esses alunos, né? Isso em Uberlândia. Acho esse depoimento muito, muito massa. Eles, inclusive, têm uma banda, que é a Banda Absurdo, tem uns concertos na internet, no YouTube. Vale a pena conferir. Enfim, coloquei outros exemplos aqui, que tem do CCBB, que eu falei. Tem daquela pessoa, o exemplo que eu dei, falei, né? Do cego que foi visitar a exposição e falou da miniatura. É mais ou menos isso aqui. E a Zamaro também, no mestrado dela, ela dá outros exemplos de pessoas com deficiência visitando museus e outros centros culturais. E ela conta essas experiências. E eu quando eu estava olhando, falei assim, eu quero ver só a parte teórica disso aqui, desse livro.
O mestrado dela, acho que tem umas 300 páginas, 250. Assim, nossa, que coisa. Eu peguei antes da pandemia, né? Falei assim, coloquei mesmo, vamos ler, né? Falei assim, ainda bem que eu li. Porque, nossa, é primordial, é importantíssimo saber das experiências das pessoas. Porque isso que dá o norte. Mais do que saber teoria e tal, pode, não pode, mas depoimento de pessoa é muito importante. E eu coloquei uma fotinha de uma criança com síndrome original junto com seus outros colegas, né? Exemplificando que, independente da sua condição, você tem direito a passar pelo processo formal da educação, né? Bom, é mais ou menos isso. E uma coisa que eu queria só pontuar é o conceito do capacitismo, que a gente falou, que parte do preconceito, que a gente tem que tentar ao máximo não ser capacitista. Os termos que a gente tem que tomar cuidado da pessoa com deficiência, que portador a gente não usa, deficiente a gente não usa, sempre pensa, é uma pessoa com deficiência, mas antes de tudo, é uma pessoa. Um outro termo que é equivocado também é surdo-mudo, porque o surdo, ele grita, ele chora, ele não é mudo. Você tem 2%, 3% dos surdos com mudez. E quando você trata de fala, do uso da língua, eles têm as línguas de sinais. Então, não faz nenhum sentido chamar de surdo-mudo. Então, a gente se refere a essas pessoas surdas. Você pode, sim, falar que a pessoa é surda. E a pessoa tem uma cultura surda. Você pode falar que a pessoa é cega. Sim, você pode falar. Então, a gente tem que tomar cuidado com algum desses termos. E o design universal, que eu acabei esquecendo de falar no meio do caminho, conceitualmente, o design universal seria um modelo que pode ser usado por um maior número de pessoas possível, né? Então, quando você faz uma construção de um prédio, por exemplo, você colocando rampa, é uma medida que atende um design universal, porque as pessoas que andam sobre duas pernas, elas conseguem. As pessoas que usam cadeira de rodas também conseguem subir. Gestante, enfim, pessoas em diversas condições conseguem utilizar. E esse conceito do design universal, ele pode ser aplicado em qualquer situação. Então, por exemplo, uma coisa, o ano passado, eu lutei, mas eu não consegui até agora fazer com que a intérprete de Libras grave para o vídeo do Sabiá Laranjeira. Eu enchi o saco do pessoal do financeiro, enchi o saco de todo mundo, mas não consegui ainda. Porque a pandemia, no momento que estava conseguindo, apareceu a pandemia. E aí me deixa muito frustrado. Mas o que acontece? O design universal, em se tratando de vídeos, a janela de Libras é uma atitude que contribui para esse design universal. A closed captions, que a gente chama da legendinha, é uma outra contribuição. Audiodescrição é uma outra contribuição. Então, são várias ferramentas que a gente pode usar para que aquela informação, aquele evento, aquela cultura, aquela exposição, aquela música, seja acessível às pessoas. Então, a gente, para atender essa pluralidade, essa que a gente tem nesse mundo, a gente tem que sempre buscar esse design universal. Só assim a gente consegue... Diga, eu pode falar. sei, Fábio, que saiu um decreto aí que até o final de 2020 as salas de cinema têm que se adequar, né? Nessa exibição tem que ter Libras e tem que ter audiodescrição. Sim, não sabia. Saiu um decreto no fim do ano passado. Eu sei porque quando eu fui chamar a Miriam lá para aquele espetáculo no fim do ano passado, lá da rádio que eu fiz, foi em cima dessa reportagem que saiu naquele jornal infantil, que é um jornal bem legal chamado Joca. É um jornal escrito para crianças, né? Então, com todas as notícias, que às vezes a gente tem uma dificuldade, né, de pegar uma notícia do Estadão ou da Folha para trazer para o universo infantil. Então, alguns jornalistas já fazem isso nesse jornal, que chama-se o Joca. É um jornal que é internacional, né? Tem na França, e aí saiu a versão aqui no Brasil.
Então, lá eles estavam exatamente falando sobre isso, que a partir de até o fim de 2020, as salas teriam que se... Agora eu não sei como é que vai ficar com a pandemia, mas o decreto saiu. Ah, que beleza. Eu acompanho os canais de YouTube que os próprios surdos, eles começam a fazer a sinalização dos filmes. E é o máximo, parece, é uma outra coisa. Eu sei que algumas pessoas, acho que não estou autorizado a citar nomes, já falaram sobre intérprete de Libras em concertos, em espetáculos, e, assim, o intérprete de Libras, ele chama muita atenção, às vezes mais que o próprio artista, porque a língua de sinais, ela é muito, além de ser espacial e você usa as mãos, ela também tem as expressões não manuais, que é a sua expressão facial, expressão corporal. Então, para língua de sinais, você precisa fazer caras e bocas. Então, você precisa desenvolver e fazer, não precisa ser tão, assim, exagerado como estou exemplificando agora. Aí você precisa ser enfático e tentar passar a ideia com a sua feição, né? Você pode fazer umas coisas meio cínicas, você pode fazer, exemplos, você pode fazer piada, pode fazer caras e bocas, que isso é recurso da língua de sinais. Então você precisa usar a sua face junto, né? Por isso que chama atenção. Quando eu assisti algumas coisas, até fico olhando para o intérprete ao invés de olhar para o artista, até mesmo telejornal, às vezes eu fico olhando assim, que até a TV Brasil, eles colocam, né, o intérprete de Libras. Eu fico olhando assim, para aprender coisa nova, pensar, é profissional, aí você aprende vocabulário novo, enfim, comecei a digressões aqui. Então, alguém tem mais algum comentário, quer falar alguma coisinha? Veri, Ana? Talvez. A única coisa que eu tenho para dizer é que a coisa mais linda é a interpretação do Rhapsody. Como que é o nome daquela música do Queen lá? Bohemian Rhapsody? Boêmia, pelos intérpretes, são 2 intérpretes de Libra, é lindíssima a interpretação deles. Eu já vi esse vídeo, muito bom. Tem no YouTube aí para todo mundo ver, é bacana. Pode falar, Veri. Não, é que eu achei muito legal e eu lembrei muito da Karina, das aulas da Karina e tal, de tudo que você falou tinha muito a ver com o que ela falava no curso, né? E assim, eu não falei das minhas experiências, mas basicamente, rapidinho para falar, né? É mais parecida com a Manária, assim. É sempre aquela história dos alunos ficarem lá meio deslocados, assim, né? E mais ou menos isso, assim. Achei legal, gente. Bom, que bom. Qual é que é o vídeo que vocês falaram? Oi? Qual é o vídeo que vocês falaram do Queen, que tem os intérpretes são legais? Eu não sei o link do YouTube direitinho, mas tem um vídeo que parece que eles estão num show, e aí a letra do Bohemian Rhapsody, são 2 intérpretes dialogando em língua de sinais. E aí... Deixa eu ver vê se você encontra aí, Fábio, rapidinho, para você finalizar com ele, que é tão legal aquele vídeo. Tá, peraí. Aqui diz aqui, acho que aqui ela colocou em inglês, assim, Bohemian Rhapsody with 2 interpreters. Isso, eu coloquei aqui nos comentários. Eu não sei como faz para divulgar o som também, porque eu tô com um fone aqui. Não, mas se você compartilhar, ele sai, viu? Esse programa permite também. Não sai tão bom quanto o do Zoom, o som, mas dá para ver. Eu só... O que eu faço aqui? Não, você clica e compartilha com a gente a tela depois que começar. Que nem você compartilhou o seu trabalho.
Tá. Aí. Foi? Tá me ouvindo? Mas a gente não está ouvindo sua tela. Ah, Você não deu pra... compartilhou? Compartilhe. Compartilha. Ah, agora sim. Agora você compartilhou. Põe do começo. Ai, meu Deus. Dá para ouvir? Não. Ah, Você tem que apertar alguma coisinha para compartilhar o som com a gente. poxa. Mas tudo bem, acho que a gente assiste então, porque tem. Mas dá, esse programa dá. Mas tudo bem, a gente assiste. Já deu para ver o link, né? Eu mandei o link aqui nos comentários. Legal. Tá bom? Depois, só um detalhezinho, depois é legal perguntar a opinião dos surdos, o que eles acham sobre interpretação de música. A gente tem opiniões diversas sobre isso. E é legal saber dessas opiniões. Tá bom? Mas a gente já tá dando 5 horas, eu já falei pra caramba, você já deve ter cansado da minha voz. Mas é isso. Alguém tem uma pergunta? Alguém quer finalizar alguma coisa? Falar alguma coisa? Talvez? Bom, então acho que é isso, gente. Obrigado pela presença de todo mundo, pela paciência, por estar aqui. Palmas invisíveis para a gente. Diga, Toninho. O nosso passou assim, pensei que tinha passado meia hora. Foi lindo, filho. Muito bom mesmo. Obrigado. Obrigado a vocês. Então é isso, gente. Espero que a gente contribua, vá conversando aí, compartilhando experiências, que acho que isso que vai contribuir para a gente cada vez mais democratizar a educação e a experiência de todo mundo, né? Tá certo. Muito bom. Viva. Parabéns.